As lembranças de Delaney estão por toda parte. Iris, irmã caçula, ainda guarda com carinho esta garrafa em formato de lente que Delaney usava no seu dia a dia. O objeto fica guardado no quarto da jovem que permanece fechado desde o dia do crime. Pela primeira vez, mãe, pai e irmã abrem a porta da casa e conversam com uma equipe de reportagem. Nós estamos numa fase que acho que nunca vai passar. Por mais que as pessoas digam que a gente vai esperar, que Deus vai dar força, eu acredito que Deus dá força para todos nós. Só que não está sendo fácil encontrar essa força, enxergar se nós vamos ter essa força. Porque não é nada fácil a gente imaginar a nossa vida sem Delaney. E Delaney tinha 29 anos e uma vida toda pela frente. Segundo a família, a jovem que era publicitária tinha muitos sonhos, além de ser apaixonada pela família. Nas redes sociais, ela sempre aparecia nas fotos cercada de amigos. Na vida amorosa, um relacionamento de quase 10 anos. Delaney era uma luz, era um raio, era um sol na nossa casa. E Delaney, ela me protegia de tudo, ela era uma irmã maravilhosa. Ela era muito divertida, todas as vezes quando eu sou muito mais de ficar estudando no meu quarto, ela sempre ia lá mostrar as coisas e me chamava pra sair brincando comigo, e me protegia muito das coisas. Todas as vezes, ela sempre era uma irmã brincalhona que me protegia do mundo. Às vezes, quando eu queria ajudar ela em alguma coisa, ela sempre cortava. Não, eu sou a mais velha, ela que tinha que me proteger. A Delaney é uma pessoa popular, uma pessoa de igreja, uma pessoa que muito comunicativa. Tudo ia bem em casa, na família e até mesmo no trabalho, menos no relacionamento. No dia 9 de abril deste ano, Delaney foi assassinada. O principal suspeito, o ex-namorado Jonathan Santos de Souza, que não aceitou o fim do relacionamento. O comportamento dele só piorava. Quanto ao jeito de ser com ela e o modo dele ser. Nunca me agradava. E eu sempre dizia, minha filha, esse homem é esquisito. Esse teu namorado é esquisito. E comecei, pedia, por que tu não deixa esse namoro? Esse namoro, não vejo, ele parece que ele te esconde. É como se ele não fosse, ele não te inclui como namorado, porque tu não acaba com isso. E ela, não, mamãe, é porque a família dele é antissocial, é porque são pessoas que ele foi abandonado assim que nasceu pelo pai, é porque ele tem a família desestruturada. E aí ficava arranjando pretextos para continuar e para dizer, para justificar o comportamento feio que eu reclamava. E eu só sei que só piorou, só piorou, só piorou. Enquanto essa daqui era criança, eu reclamei do comportamento dele, com ela e do jeito dele ser. Quando essa aqui ficou adolescente, que foi tomando corpo de mulher, eu percebi os olhares dele diferentes para ela. E eu comecei a chamar a atenção. E aí só piorou. O motivo do término veio à tona no começo do mês. Iris, irmã caçula de Delaney, passou a desconfiar das atitudes do cunhado. A jovem começou a se sentir perseguida pelo suspeito, até que um dia flagrou uma cena que ela lembra com detalhes. Segundo Iris, Jonathan teria colocado o celular em uma abertura da porta do quarto da jovem. Em questão de segundos, a garota percebeu e decidiu avisar os pais. Eu estava sentada no chão, por isso que eu vi a porta. E eu escutei, assim, pá, o celular caindo no chão. E a minha porta era um pouco alta, então dava pra ver a câmera. Só que eu pensei, gente, como pode ele conseguir enxergar alguma coisa? Aí eu disse assim, não, tu é um psicopata, isso não pode. E ele é tão frio. Você falou pra ele? Eu falei, só que eu falei dentro do meu quarto trancada, porque eu não gostava de estar perto dele, porque eu sentia perigo sempre que eu estava perto dele. Uhum. Então eu evitava ele ao máximo. Aí eu vi o celular e eu disse assim, o que tu tá fazendo? Tu é um psicopata, chega. Porque eu já ficava trancada no meu quarto, sempre quando ele chegava. Aí, dentro do meu quarto, trancada, já não tinha mais segurança dentro do meu quarto. Aí eu, não, sou um psicopata, ele é frio. Horas antes, Delaney tinha saído de casa para ir ao trabalho. No meio do caminho, a jovem se sentiu mal e deu entrada em uma unidade de pronto atendimento.
Em casa, a mãe de Derlane chegou a mandar uma foto e relatar o que o genro havia feito com a filha caçula. Foi aí que a vítima decidiu dar um ponto final na relação dos dois. A minha filha já tinha falado para mim, pai, tá acontecendo isso, depois que ele saiu. E eu ligo para a Derlane e ela, quando a Isabel chegou, estava chorando. Ela conta para a mãe dela e a mãe dela disse, eu não quero que esse cafajeste mais nunca pise na minha casa. E Derlane dá um jeito, se ele vai conviver contigo, mas não pisa mais nunca na minha casa. Já em casa, Derlane chegou a arrumar as coisas do namorado. Jonathan foi até a residência, pegou uma mochila, mas disse que mais tarde, naquele mesmo dia, ele voltaria. A família achou que nunca mais veria o suspeito, sem imaginar que o pior estava por vir. Depois do crime, essa é a primeira vez que os familiares de Derlane abrem o portão da área externa da casa, onde o crime teria acontecido, para uma equipe de reportagem. Segundo as investigações, segundo o relato da família, tudo aconteceu por volta das 2h da madrugada. E Derlane teria recebido uma mensagem de Jonathan ou até mesmo uma ligação para que ela abrisse a porta. Logo depois que eles tiveram esse primeiro contato, ela teria sido obrigada pelo suspeito a abrir esse portão, essa grade, com muita dificuldade e assustada, para seguir o caminho até o local onde o crime aconteceu, onde Jonathan teria esfaqueado várias vezes a própria vítima. Conversando com a família, eles nos relataram que aonde nós estamos não dá de ouvir, ou não deu de ouvir também no dia, os gritos e pedidos de socorro da vítima. Isso porque esse portão estava fechado e todo o som, tudo que aconteceu nessa área externa não passava para dentro de casa. Ou seja, a mãe, o pai e muito menos a irmã conseguiram ouvir esses gritos de socorro. Então os dois teriam caminhado por toda a área de serviço até chegar na parte externa, que é a piscina onde o crime teria acontecido. Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem com exclusividade entra nesse local. De acordo com o relato da polícia, segundo as investigações e também o relato da mãe, depois de conseguir acordar e ouvir a gritaria do próprio Jonathan, que acordou os pais da vítima, e Derlane foi encontrada morta exatamente nesse local aqui onde nós estamos. Aqui ela foi encontrada pela mãe, ela já estava morta, segundo a família, ela estava fria. E o Jonathan, de acordo também com os relatos, até mesmo de vizinhos que moram aqui do lado que conseguiram ver, ele ficou sentado exatamente nesse ponto. E foi aqui que ele chegou a ligar para um dos seus familiares, contando o que tinha acontecido. O cenário permanece da mesma forma, a família ainda não mexeu no local, até mesmo a água da piscina é a mesma da noite do crime, da madrugada do crime. E essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem tem acesso para contar com detalhes como esse crime aconteceu. Segundo a perícia, Derlane foi morta com 4 golpes de faca. Depois do crime, o próprio suspeito permaneceu no local até ser preso pela polícia. Aí ele entra, tira o casaco ensanguentado, a luva cirúrgica que ele veio preparadíssimo, botou o montinho lá no pé da parede do quarto dela e foi para a porta do quarto. Dona Isabel, seu Zé, Dona Isabel, e Elane tá gritando no quintal. E eu desfez quando eu ouvi a voz daquele infeliz, eu disse, o que tu tá fazendo dentro de casa? E aí que eu, já na porta, que eu olhei para a cama dela, que ela não tava, eu saí correndo pro quintal. Na minha cabeça deu que ele tinha matado ela afogada. Eu digo, eu vou tirar, talvez ela tá cheia d'água e dá tempo de eu socorrer. Corri, quando eu cheguei lá, piscina calma, sem ninguém. Que eu olho pro lado, ela já tava jogada. Ele já tinha lavado ela para tirar o sangue. E ela jogada no chão. E eu corri, quando eu mexi nela, gelada, morta já há algum tempo. E aí quando a vizinha me ligou, era 2h28. Então, de 2 horas até 2h28, ele matou e já tinha feito desgranha. Já tinha mentido em telefone, já tinha se passado por ela. Ele não chegou para conversar nada, ele chegou chegando e matando. Desesperados, a família acionou a polícia. Jonathan foi preso e levado para a delegacia, onde confessou o crime. Foram horas de interrogatório em que o suspeito deu detalhes de como tudo aconteceu.
Uma semana após a morte da jovem, a família continua sem entender o motivo de tanta crueldade. Eu gostaria também que fosse suficiente as coisas que a gente fala para a justiça. Quantas vezes uma mulher vai sofrer assédio, vai falar que o cara tá passando a mão em você, que tá fazendo as coisas. Isso nunca é suficiente pra gente. A gente passa por situações e... mas cadê as provas? Cadê não sei o quê? Se o que eu passei, se o que a minha irmã passou fosse suficiente para a justiça, ela não estava morta agora. Se fosse suficiente para a justiça que eu sofresse, que ela sofresse, e eu chegasse para eles, porque é a medida protetiva e a justiça, tá, mas isso não impediu que a minha irmã fosse morta. Então, eu espero que, como meu pai falou da mídia, que a gente possa se associar a esses movimentos e que a justiça melhore. Porque o Brasil, nosso país, infelizmente, a Constituição é maravilhosa de 1988, maravilhosa, só que a prática dela, infelizmente, não se institui. Eu agradeço pela nossa paróquia, a nossa arquidiocese, agradeço os nossos amigos, os amigos dos meus pais, por todo o apoio que eles estão dando nesse momento de dor. Mas eu espero, sinceramente, que as pessoas apoiem as pessoas que ainda estão sofrendo por assédio e que ainda vão sofrer.